Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai ver ângulos entre vetores, né? Vai ser uma aula mais curta, né, comparada às outras que a gente teve, mas a gente vai ver basicamente aí o que a gente já tinha visto em retas, né? As construções vão ser as mesmas, os cálculos vocês vão ver mais pra frente, né? A gente está fazendo só a parte geométrica, mas vocês vão ver que vai ser bastante parecido com o que a gente viu em retas, tá bom? Então, olha aqui, a gente vai ver o ângulo formado entre vetores, né? Como que a gente vai visualizar esses ângulos e quais são esses tipos de ângulos, certo? Bom, pessoal, então a gente vai ver aí, ó, coloquei a definição já, né, do que é o ângulo entre dois vetores, né? Então, seja aí o IV não nulo, dois vetores não nulos, e o ângulo θ formado por essas semirretas OA e OB, tal que esse ângulo sempre vai estar entre 0 e π, pessoal, ele nunca vai passar desse ângulo π. Bom, vai ser o quê? Então eu vou desenhar aqui, ó. Primeiro, eu falei que o U aqui está contido na reta OA. Eu posso falar que é a mesma, né? Posso falar que esse segmento aqui, eu posso orientar, né, esse segmento e falar que ele é o mesmo de U, né? Aqui, colocar aqui O e A. Na verdade, tem que colocar um ponto O aqui, né? Porque esse ponto O vai ser o mesmo desse vetor V e desse vetor U, porque eu posso colocar ele em qualquer lugar. Então, o vetor U aqui e o vetor V aqui. Bom, aqui, ó, a gente pode ver que está formando o quê? Duas retas, pessoal. Desculpa, né? Dois ângulos. A gente consegue ver esse ângulo formado por esses dois vetores, né? Aqui é U e aqui é V. Então a gente pode conseguir ver esses dois vetores. Está formando esse ângulo em vermelho e esse ângulo aqui, ó. A gente está vendo dois tipos de ângulos, certo? A gente vai sempre considerar o menor dentre esses ângulos, né? Até porque, olha aqui, ó, eu sempre estou colocando, ó, o θ variando de 0 até π, né? Então aqui, ó, esse θ vai ser sempre o ângulo de dentro, tá? Então quando a gente tem duas retas aí, quaisquer, pessoal, a gente olha aqui, ó, esse tem dois ângulos aqui, tem esse ângulo aqui de fora e o de dentro. Sempre a gente pega o de dentro, sempre a gente pega o menor, tá bom? E aí esse ângulo aqui sempre ele vai ser entre 0 e π. Porque o outro, né, esse outro aqui, que a gente chama de suplementar, ele vai ser sempre maior que π, né? Sempre maior que 180, né? Porque quando a gente somos dois vai dar 360. Certo, pessoal? Então a gente sempre vai estar exatamente aí com os ângulos menores que π, ou iguais, né? Pode ser igual também. Certo, pessoal? Então a gente calcula ângulo dessa forma, a gente visualiza os ângulos dessa forma. Igual a gente via em reta, né? A gente sempre pegava o menor dentre aqueles ângulos que a gente tinha lá. Certo? Bom, o primeiro exemplo aí de vetores, né, desses tipos de vetores aí que eu tinha falado para vocês é o seguinte: o IV tem a mesma direção em sentidos contrários. Ou seja, eu tenho um vetor aqui, por exemplo, esse vetor VU aqui, ó, esse vetor U, e eu vou desenhar o vetor V que é contrário a ele, né, que tem a mesma direção, né? Então ambos aqui têm a mesma direção, só que tem os sentidos opostos. Então o que a gente vai fazer? Colocar eles, ó, a origem deles no ponto O, um ponto O aí, certo? E daí eu vou desenhar esses dois vetores. Então olha aqui, então vai ficar U começa aqui e vem pra cá, e V começa aqui e vai vir pra cá. Olha aí, pessoal, então a gente tem esses dois, na verdade eles não precisam necessariamente ser o que do mesmo tamanho, eles podem ser tamanho diferente, o pode vir até pra cá, né, não necessariamente do tamanho aí de V, certo? Mas também o tamanho não vai importar aqui. Então esse ângulo aqui formado, pessoal, ele sempre vai ser o quê? Ele sempre vai ser π, né, independente da direção desses vetores, elas têm que ser iguais. Né? Lembra que eu falei que a direção tem a ver com a inclinação da nossa reta em relação a algum eixo, em relação a algum plano, em relação a alguma coisa? Então, é que a gente pode visualizar isso direitinho, né? Porque se a gente tem dois segmentos que têm a mesma direção, e a gente pode colocar eles em qualquer lugar, então eles são colineares. Se eles são colineares, eles não fazem ângulo assim, diferente de π, né? Vai ser exatamente 180 graus isso daqui, que é metade de um círculo. Certo, pessoal? E bom, agora aqui, ó, a gente tem dois ângulos, né, que tem o mesmo sentido, né, e a mesma direção, né? Porque quando a gente fala mesmo sentido, pessoal, ele já tem a mesma direção. Porque lembra quando eu falei para vocês que a gente faz o comparativo de sentido? Somente se as setas estiverem em mesma direção, tá? Então, por exemplo, eu tenho o vetor U aqui e o vetor V aqui. Observem aí que eles têm o mesmo sentido e a mesma direção, certo? E daí eles não estão formando ângulo nenhum, né?
Tá formando, ó, tô saindo de U e tô chegando em V. Então é zero, né? Então é exatamente zero. Então se eles têm o mesmo sentido e mesma direção, zero. Se eles têm a mesma direção e sentidos contrários, π, ou 180, certo? Bom, pessoal, então quando a gente tem um ângulo aí, ó, θ equivale a π sobre 2, a gente tem que esses vetores são ortogonais. E a gente indica através disso daqui, ó. É esse tzinho deitado, tá bom? Então U é ortogonal a V. Então tem, por exemplo, o vetor U aqui, né? Tem o vetor U. E o vetor V aqui, ó, estou fazendo com que eles sejam ortogonais. Pessoal, observa que o tamanho dos vetores aí, né, o módulo dos vetores, eles não vão influenciar, por enquanto, nessa parte de ângulo, certo? Então, isso daqui é π sobre 2. A gente indica esse ângulo com quadradinho. Então, sempre quando tem um quadradinho, equivale a π sobre 2, ou seja, 90, certo? A gente vai ter exatamente isso daí. O vetor nulo é considerado ortogonal a qualquer outro vetor, né? Então, se eu tenho um vetor nulo que é de um ponto, termina no mesmo ponto, ele é um vetor nulo. E daí, se eu estou calculando o ângulo entre ele e outro vetor, é ortogonal. Então, é o ângulo de π sobre 2, tá? No segundo tipo de vetor, de ângulo, né, a gente vai ter o seguinte. Se o vetor U é ortogonal a V e M é um número real qualquer, U é ortogonal a MV. É o que eu falei, né, gente? O tamanho aqui não vai importar, né? Então, se eu pego um vetorzinho assim e ele for ortogonal a esse daqui, então na hora que eu multiplico esse outro vetor aqui, ó, por um número qualquer, né, eu vou alterar o tamanho dele. A gente viu, né, que quando a gente multiplica por um escalar, a gente altera o tamanho desse vetor. E ele vai continuar sendo o quê? Ortogonal. Certo? Tanto um quanto o outro. Se eu multiplico por... Se o m for negativo, então esse vetor aqui, por exemplo, vai vir para baixo. Certo? E ainda ele vai continuar sendo o quê? Ortogonal. E ainda se eu multiplico o outro por negativo, vai vir para cá. Ele continua sendo ortogonal. Tanto os dois negativos, tá? Então, independente do número que eu colocar, multiplicar o meu vetor, eu vou mudar o tamanho dele ou o sentido, né? Mas a direção vai ser a mesma. E aí o ângulo também vai ser o mesmo. Certo, pessoal? Detalhe, se eles forem o quê? Ortogonais, tá? Se eles não forem ortogonais, aí isso daqui não é válido, mas a gente tem uma construção que a gente consiga visualizar direitinho qual que vai ser o ângulo resultante. Mas, para ortogonal vai ser exatamente igual, tá bom, gente? Bom, pessoal, então agora a gente vai fazer uma construção, né? Vou pegar o vetor U e V e fazer a construção do ângulo formado entre U e menos V, né? E daí pode fazer de V e menos U, vocês vão ver que a construção vai ser bem semelhante. Então, beleza. Então, vou pegar aqui dois vetores quaisquer, ó. Vou pegar aqui U, tá? E V aqui. Então, tô pegando esses dois vetores. E, bom, vou pegar aqui, então, o vetor menos V que eu quero fazer a construção, né? Então, ó, mesmo... Então, eu tô fazendo a construção aqui, ó. Esse vetor é V, daí eu tô fazendo o vetor menos V, que tem mesmo sentido e direção oposta, certo? E daí a gente vai fazer a construção desse vetor com esse. E eu vou colocar depois só esse vetor V para vocês verem, né, o que está acontecendo aí. Bom, aí eu já escrevi aqui, né, vai ser o suplemento, né? Então vamos escrever todos esses vetores. Bom, vou escrever o vetor V de preto, o vetor azul de U e vermelho menos V, certo? Então, primeiro aí, vamos desenhar o U. Vou colocar aqui na origem, né, ponto O. Né, então vou desenhar o vetor U aqui. Então olha aqui o vetor U. Né, peguei esse vetor e coloquei ele aqui. Daí agora eu vou pegar o vetor V, né? Eu falei que eu ia colocar de preto e colocar ele aqui. Que maior, né? Mas isso não vai influenciar, né? E o vetor V aqui. E o menos V é oposto a ele, né? Então é esse daqui. Certo? Então esse aqui é o menos V. Bom, pessoal, olha o que a gente vai ter aqui de construção. Esse ângulo aqui, ó, mais esse ângulo, tá dando quem? A gente sabe que ângulos opostos dá 180. Então a soma desses dois dá 180. Então, obviamente... se esse aqui é θ, esse aqui é 180 menos θ, certo? Então a gente sempre pode estar comparando assim, ou, né, π menos 180, π menos θ, né, que a gente está mais acostumado. Daí a gente pode concluir, né, quando a gente tem a soma de dois ângulos, eles dão 180, eles são suplementares, né, então um é o suplemento do outro, certo? Então se eu sei um, eu sei o outro, né, só diminuir 180. E daí essa é a relação que eu tinha falado aqui, ó. Né? Aqui nessa construção sai igual por quê? Porque metade de 180 é 90, e daí 90 90, 180. Então essa construção é a mesma dessa daqui que a gente tinha visto. Viu, pessoal?
Só que aqui é um caso especial e daí vai ser igual, né? Exatamente porque é metade de 180. Certo? Bom, pessoal, então a gente vai ter o primeiro exemplo aí, né? Ó, exemplo 1. Sabendo que o ângulo entre o e V é de π sobre 3, bom, pessoal, aqui, ó, pra gente transformar em graus, é só substituir o 180 por π, tá? 180 sobre 3 dá 60. Às vezes vocês ficam mais acostumados com 60, né? E conseguem visualizar melhor. Pelo menos eu consigo, né? Aí com a prática vocês vão ver que vocês vão conseguir identificar π sobre 3, tá? Eu já sei onde que é. Mas é mais com a prática. Determine o ângulo formado pelos vetores. Bom, então eu sei que o vetor aqui, ó, vou pegar um vetor aqui, colocar aqui embaixo, tá, para fazer as construções ali, ó. Esse vetor e esse vetor, né? Então U aqui, V aqui. Então isso daqui dá o quê? 60 graus. Bom, então o que eu vou querer? Eu quero menos U, né? Então vou pegar esse vetor aqui, ó. Primeiro ali eu quero menos U, tô fazendo a primeira opção. Então, vou pegar esse vetor, certo? Então, ele começa aqui, ó, gente, certo? Eu vou pegar o ponto O, né? Então, ponto O aqui. O vetor V, ele faz isso, né? E o vetor U, menos U, ele vai fazer exatamente isso, né? Eu tô pegando esse vetor aqui. Bom, eu sei a medida desse vetor aqui, ó. Eu sei a medida desse ângulo, que é quanto? 60. Agora, esse daqui e ele não são suplementares? Então, esse daqui tem que valer o quê? 180 menos 60. Quanto que é 180 menos 60? 120, né? Então, 120 graus, esse ângulozinho aqui, certo? Beleza, então agora a gente vai fazer esse outro ângulo. Bom, 2U, então eu vou colocar o ponto O aqui. 2U é quem? Duas vezes esse vetor aqui, né? Grandão, então vai ficar pelo tamanho que eu fiz ali. Vocês podem fazer menor, vocês que pegam a referência do U e do V, né? Então 2U é isso aqui, é o dobro desse. E menos V é esse ângulo, só que oposto, né? Então vai vir pra cá, ó. Vai fazer algo desse tipo, né? E bom, eu tenho a medida desse ângulo aqui, ó, que é quem? 60. Bom, então esse daqui, ó, vai ser o quê? 120 que a gente acabou de fazer ali, né? 180 menos 60. Bom, pessoal, observem aí que o comprimento do ângulo, ele não muda nada, tá? O comprimento aí em relação ao ângulo não muda nada quando eu estou calculando entre vetores, tá bom? Bom, pessoal, então o exercício para vocês apresentarem é o seguinte: determine o ângulo formado por U e V. Então, você vai determinar, sabendo que o ângulo entre menos U e W é igual a 120. Então, você desenha aí dois ângulos que vai dar 120. O ângulo entre W e V é igual a 60. Então, você vai pegar esse mesmo vetor aqui, ó, e fazer com o V e vai dar 60. Daí ele está sabendo, o ângulo entre o I e V é maior do que o ângulo entre o I e W, né? Então, vai ser maior do que... Aí eu não sei, né? Porque vocês têm que construir no I e W, você tem menos o I e W. Então, você construir aqui o I e W e vai saber que esse ângulo vai ser maior. E, ao mesmo tempo, vai ser maior do que W e V. Certo? Que é 60. Então, ele vai ser maior que 60 e maior que o suplemento de 120. Tá bom? Então, daí vocês vão, através dessas três informações, vocês vão conseguir fazer o ângulo U e V. Tá bom? Pode fazer construção, pode fazer desenho. Acredito que vai ser mais fácil. Tá bom? Então, pessoal, é só esses três exercícios, tá? Para apresentar na segunda-feira. Né? Acredito que eles são mais tranquilos. Se vocês tiverem dúvida, é só entrar em contato comigo, tá bom? Eu vou estar mais disponível aí no final de semana. Então é só vocês entrarem em contato comigo e com a monitora de vocês. Certo, pessoal? Então, o próximo vídeo aí vai ser já o vídeo da segunda prova. A gente encerra aqui a nossa matéria da primeira prova, né? E daí a gente só fica aguardando aí, né, a prova para iniciar a nossa segunda etapa do curso. Tá bom, pessoal? Então, até segunda-feira.